Senhoras e senhores, boa noite, graça e paz da parte do nosso Salvador Jesus Cristo, Filho do nosso Criador, soberano e Rei eterno, o nosso Deus. Louvado seja o santo e poderoso nome daquele que era, que é, que veio e que cumpriu todo o seu papel e que nos comprou e que nos lavou e que nos tornou livre de toda dor, de toda condenação. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, porque o poder do Espírito Santo em vida no Cristo, no Verbo de Deus, um dia nos livrou da lei do pecado e da morte. Eu gostaria rapidamente de chamar a tua atenção, você principalmente que gosta de ficar Israel para lá, Israel para cá, babando em judaísmo, babando em judeus. Eu vou te mostrar que você não só é um cego espiritual, um inútil no reino, como também um desiludido, um desagregado, desordenado, obstinado pela cegueira, pela religiosidade, pelos costumes e dogmas do paganismo, porque você pensa que eu e você somos os cristãos gentios, as outras gentes fora de Israel. Gentio significa todas as outras gentes fora de Israel. Não é nós que dependemos de Israel. Você ainda fica atrás do Bispo Macedo comprando pedra para trazer de Salomão e de templo falido e quebrado e de passado, de construções que já foram derrubadas pelas profecias bíblicas, até mesmo de Jesus Cristo, que disse: não há pedra sobre pedra que não seja derrubada, quando ele mostrou para os discípulos: vê esses grandes edifícios. Então você ainda fica nessa, é porque você ainda está na cegueira religiosa. É porque você ainda não tem o conhecimento, e eu vou te deixar claro aqui que você não tem, não é porque não quer, é porque não pode, porque Jesus Cristo, ele não é um Deus para ser achado, porque ele nunca teve perdido, amém? Ele é para ser adorado, e ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, tá vendo? Então ele disse: eu vim para achar e salvar tudo que se havia perdido. Perdidos somos nós que precisávamos ser achados. Então agora você tem que entender que para que você seja totalmente amigo desse Deus, você precisa se tornar inimigo número 1 de César, do mundo. Amém? Eu não entendo porque fica muitas pessoas ainda fazendo apologia para judeus, para o judaísmo. Meu amigo, presta bem atenção no que eu vou te mostrar aqui nesta breve pregação. A Bíblia diz, em primeiro lugar, que Jesus Cristo, ele foi sempre rejeitado. Jesus Cristo ali, se você ler em Mateus, no capítulo 13 de Mateus, versículos 54 e 58, você vai ver. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 16 a seguir, você vai ver que Jesus foi brutalmente, fortemente ali rejeitado pelaquela população da sua própria cidade, ali em Nazaré, até praticamente excluído e expulso daquelas mediações, porque de acordo com eles mesmos, Jesus estava ali expondo costumes diferentes, que não era agradável diante dos costumes de Israel. Então, para você que não sabe, não é nós que dependemos de Israel, é Israel que depende de nós. Amém? Jesus, ele foi ali não visto de acordo com as profecias messiânicas de Isaías, tá? Jesus, a Bíblia diz que ele é a pedra angular que foi rejeitada pelos edificadores, tal, a qual foi posta por cabeça de esquina. Amém? Ele é o marco da situação. Ele é ali a glória viva de um Deus vivo que trouxe a vida para os mortos, mas ao mesmo tempo ele diz que ele veio dar vista para o cego e cegar o que acha que pensava que enxergava. Então é o seguinte, se você ver, ele fala ali no capítulo 1 de João, versículo 11, ele disse: eu vim para os meus e os meus não me receberam. Não se aceita Jesus. Jesus é quem nos aceitou.
É um desafio. Ele foi quem aceitou o desafio de querer eu e você, porque ele teve que se despir da sua glória, o bendito que se fez maldito, aquele que nunca provou, nunca viu o pecado, nunca pecado nenhum chegou perto dele, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores, de acordo com Isaías 53, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Ali Isaías descreve um Cristo massacrado, um Cristo menosprezado, um Cristo odiado pelaquela população. Ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, mas ele fez cair a maldição, o mal de todos nós sobre ele. E a Bíblia diz ali, descreve um homem ali, de dores, de muitas dores, levando sobre si todas as dores e todas as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e nós ainda reputávamos por aflito, oprimido e coitadinho. É assim que muitas pessoas ainda vê Deus, ainda vê Cristo. Ele diz: mas ele foi moído, ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que se pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se você observar, o povo nem sabe adorar. É para adorar em espírito e em verdade. É para entender que ele não veio para você servir. Eu sirvo a Cristo. Não, ele não veio para ser servido. Ele sim para te servir. E sim para nos servir. Ele veio, ele disse: eu vim para os meus e os meus não me receberam. Pois todos quanto receber, passa a terem o direito de serem feitos filhos, os quais não é mais nascido da carne, nem do sangue, não são gerados, mas sim regenerados, e o verbo que se fez carne e habitou entre nós, deixou cair sobre ele todo esse peso de maldição, para que eu e você hoje estivéssemos diante dessa graça gloriosa, que é de graça. Observa uma coisa importante, o que diz aqui, o capítulo 10 de Romanos. Você pensa que é Israel que favorece nós? Não, Israel está debaixo de maldição. Malaquias 3:9 diz que com maldição agora sois amaldiçoado toda esta nação, toda esta, não estas, toda esta nação, nação de judeu. Malaquias 3:9, mas você só gosta de Malaquias 3:10, né, amigão? Bobão. Você só gosta de Malaquias 3:10, sabe para quê? Porque você é cego. E a Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não pode ver. Se não pode ver, é cego. Não pode ver o reino governamental. O reino é o governo de Deus para a tua vida. Entendeu? Ele diz para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver. Seu cego. Quem não pode ver é cego. É o que você é, cego. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele diz que Deus é Espírito, e importa os que adorem em Espírito e em verdade. Romanos capítulo 10 e versículos a seguir, vamos ler para você ver o que eu quero dizer para você, ou melhor, o que a Escritura está dizendo para você. Paulo está dizendo assim: irmãos, vamos ver se é eu que dependo de Israel, ou se Israel que depende de mim. Vamos ver. Amém? Vamos ver então? Vamos tirar limpo esse negócio aqui? Irmãos, o bom desejo do meu coração é que vocês orem por Israel, para que eles sejam salvos. Deixa eu te perguntar uma pergunta rapidinho para você. Fazer uma pergunta. A pessoa que precisa ser salvo, ela se encontra em que localização? Em que posição? Se você, por exemplo, precisa ser salvo porque você está condenado, você está em prisão. Para alguém ser salvo, você tem que estar debaixo de uma condenação. Está entendendo? E não há condenação de acordo com Romanos 8. Agora, Paulo está dizendo aqui,
Agora, já, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei de Espírito, do Espírito Santo, a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida é a lei do Espírito Santo. O Espírito Santo não é o teu Espírito, é o Espírito de Deus, o Consolador. Ele disse, olha, agora, por que agora? Porque antes eu e você estávamos condenados. Amém? Mas a cédula que nos condenava, que era nos contrária às nossas vidas, Jesus disse, ele foi cravada na cruz. Não há mais condenação. A Bíblia está dizendo aqui para você, que quer viver como um condenado, deixa de ser besta, não tem como. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O pecado não tem poder nenhum sobre tua vida. A morte foi tragada pela vitória na cruz. A morte foi... Não tem conversa, rapaz. Tu não entende, não, é? Paulo está dizendo assim, olha, irmãos, o bom desejo do meu coração é que vocês orem por Israel para que eles sejam salvos. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm até zelo por Deus, mas é um zelo de tolo. Amém? Porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O que é que você quer crer no judaísmo? Amigo, eu vou finalizar rápido agora para você. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo, é por isso que você não entende. Não é o mundo que ama o Deus. Não existe o mundo amando Deus. Existe Deus que amou o mundo. Amém? E o verbo é encerrado. Não está dizendo Deus continua amando o mundo. Porque uma vez basta uma ação de Deus, é para sempre. Deus não precisa ficar retocando as coisas. Amém? Deus não precisa retocar as coisas. Deus não trabalha com retoque, com reparo. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo. É por isso. Entendeu? O mundo está sendo salvo por Deus, não é porque Deus ama o mundo. Deus amou o mundo. Você entende isso? Não é mais nem para você e nem para eu amar o mundo. A Bíblia diz que Deus amou, não continua amando. A Bíblia não diz que Deus ama o mundo. Está dizendo assim, porque Deus amou o mundo. Porque a Bíblia diz, filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Entendeu? Tiago capítulo 4, versículo 4 diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade que você tem com o mundo torna você inimigo de Deus? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar seu Filho para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sai agora do judaísmo, tá bom? Sai agora da Babilônia, sai agora das liturgias dos pastores de plantões mentirosos, lobos e cães gulosos. Sai dessa sentença de morte, amigo. Meu Deus. Deixa de ser atormentado logo, rapaz. Para que todos aqueles que nele crê. A palavra para que todos aqueles que nele crê significa só para aqueles que nele crê. Porque se você crê em Deus, você já é salvo. E se você não crê, você já é condenado. A sentença é dada pela palavra. Não é Jesus que prega a palavra já é o próprio Jesus. Ele é o verbo. O verbo que vivo, que Isaías descreve, que foi rejeitado pelo judaísmo. Entendeu? Ele foi rejeitado. Ele disse, eu vim para os meus, e os meus não me receberam. Cuspiram nele, mataram ele, pregaram ele, entendeu? O que você ainda quer atrás de Bispo Macedo com o templo de Salomão? Salomão não é nem referência de salvação, porque Salomão morreu desviado, afastado, totalmente longe da vontade de Deus.
Ele rejeitou, Salomão, ele rejeitou as ordenanças de Deus na velhice dele. Salomão, ele foi reto até um certo tempo. Mas se você ler lá em 2 Reis, por exemplo, no capítulo 11, por ali, 9, você vai ver, não acho que é 2 Reis, não, acho que é 1 Reis. Você vai ver, irmão, se você não sabe ler, não sabe procurar a Bíblia, eu vou te dar uma dica, tá? Eu falei que Salomão morreu desviado, né? Pega no Google e fala assim, onde que está escrito que Salomão morreu desviado por causa na velhice? Que aí já acha, só isso. Você sabe achar outras coisas no Google, né? Mas quando se trata das coisas de Deus, da palavra de Deus, aí o Google não serve mais não. Você entendeu? Você sabe que Salomão não é referência de salvação porque ele morreu desviado. E a Bíblia diz que os dons é de Deus para os homens, mas os frutos é dos homens para Deus. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Você não é conhecido porque Deus te deu sabedoria, porque Deus te deu mulher bonita, porque Deus te deu filhos saudáveis, porque Deus te deu empresa, porque Deus te deu nobreza, porque Deus te deu dons, porque Deus te deu saúde, porque Deus te deu, isso não é nada. Jesus falou, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, e pelos seus frutos os conhecereis. Amém, queridos? Amém? Valeu até aí? Lê a palavra de Deus e vai conhecer as escrituras e vai crescer na graça e no conhecimento para você sair do sistema funerário e carcerário. Amém? Tchau. Fui. A paz.